nosso trabalho foi baseado no livro de João Batista Freire, Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física. Foi feito um diálogo entre mim, Angélica, Hudson e o Rogério, nós falamos muito sobre o livro, sobre as percepções e as experiências que o professor trouxe para a gente nesse livro. João Batista Freire, ele é professor de Educação Física, doutor em Psicologia pela USP, e o trabalho dele baseia-se muito em ver o jogo e o lúdico como sinônimos, e ele gosta muito de trabalhar isso, principalmente com criança. Ele é autor de várias obras, e as mais conhecidas são essas que a gente trouxe aí. Educação como prática corporal, de corpo e alma, pedagogia do futebol, o jogo entre o riso e o choro. O livro critica a forma de como o movimento é visto como errado em se tratando de aprendizagem. Ele traz como nosso sistema educacional é falho quando coloca as crianças paradas para que elas prestem atenção em algo. Ele traz a importância de usar o corpo para o desenvolvimento cognitivo, porque nesse sistema, de que as crianças devem ficar paradas, engessadas nas carteiras, esquece que quando a gente trabalha a mente, é o corpo que cansa. E nesse sentido mostra como o movimento corporal auxilia no aspecto cognitivo. O livro fala muito do se prender educando para a próxima fase, que quando a gente é criança, a gente é preparado para a fase adulta, e quando a gente se torna adulto, a gente se prepara para a velhice, né? E com isso, perde-se aquela fase em que a gente vive. E na infância, isso pesa muito porque a fase infantil, utilizando as brincadeiras, a ludicidade, é onde a gente mais aprenderia, né? O desenvolver motor, cognitivo, isso é mais pesado na infância. E o autor demonstra com práticas pedagógicas, utilizando brinquedos, jogos e brincadeiras, como é vasto as possibilidades de desenvolvimento nas classes escolares desde a primeira infância. Ele não trabalha somente a dimensão motora, mas também as sociais e afetivas e cognitivas. Ele usa os brinquedos para trabalhar a criatividade das crianças, ele direciona os contextos e ensina cooperação, colaboração, respeito ao próximo, ensina as regras, os limites e a convivência social. Ele fala como nós, professores, somos importantes no papel de provocador de desequilíbrios, né? É o nosso papel ir lá provocar a criança, causar desconforto, para que o desenvolvimento aconteça. A gente nada mais é que intermediários, né, das crianças nesse processo de desenvolvimento. Freire utiliza várias fontes para se fundamentar, e aí a gente trouxe os 3 mais importantes nomes que a gente já conhece, como Vygotsky, e a pesquisa dele na área do desenvolvimento da aprendizagem, em como as relações sociais influenciam nesse processo. Vallon e sua teoria que defendia a compreensão do ser completo em seus aspectos sociais, intelectuais, afetivos e biológicos, e Piaget, que traz na sua teoria o processo cognitivo acontecendo por assimilação e acomodação.
Em relação aos movimentos da criança, o autor associa estes com alguns padrões, ou ele chama de esquemas motores, sejam eles psicológicos, biológicos, com o ambiente em que essa criança está inserida. Ou seja, estes esquemas acompanharão essa criança ao longo de certo período, passando pelo desenvolvimento motor e por seus períodos de desenvolvimento. A imaginação de uma criança é algo surpreendente. A qualquer momento vem aquela pergunta inesperada ou até mesmo uma ideia que nos deixa se perguntando: de onde será que ela tirou isso, gente? Nessa fase é importante incentivar essa capacidade de imaginar, de criar histórias e cenários inimagináveis e deixar a imaginação fluir, dar aquela liberdade criativa para que ela possa aprender e se desenvolver brincando. E não se preocupar em testar seus conhecimentos com provas e testes. João Batista Freire cita no livro o termo centrada nela mesma, para descrever uma criança de certa forma individualista, aquela que diz saber tudo, que se acha independente. E isso faz parte dessa fase da vida da criança e é algo totalmente aceitável. Mas vale ressaltar que isso não deve ir tão além dessa primeira infância. E a alfabetização precoce, muitos pais imaginam o espaço escolar como o da alfabetização, mas poucos refletem que nessa fase a criança está aprendendo a se conhecer e que se também pode aprender com muitos jogos e brincadeiras. Tal ensino não deve ser empregado tão cedo, pois isso acaba rompendo o elo da criança entre o aprender e aquilo que o mundo tem para lhe ensinar. Na obra, o autor diz que as crianças têm aprendido cada vez mais fora do espaço escolar, diante dos meios de comunicação com a qual convive e cada vez menos dentro das próprias escolas. Nessa fase, um novo mundo de aprendizagem se abre para receber a criança vinda da primeira infância escolar. Um profissional bem preparado para receber a criança em seu primeiro contato com a escola é de grande importância, pois é esse profissional que irá guiar o aluno nas suas novas experiências, deixando-as cada vez mais à vontade em trocar seu confortável lar e a companhia de seus pais e familiares para estar com pessoas novas e obter novos conhecimentos. E lidar com essa dualidade entre corpo e mente não é fácil. Trabalhar o movimento corporal, saber identificar padrões e habilidades, mas também enxergar dificuldades a serem trabalhadas nas crianças, é um papel importante e o profissional terá que estar bem preparado para essas situações. E sobre a educação do não movimento, João Batista Freire diz que a educação humanista vem perdendo espaço no ensino, tendo em vista que aquela mais vista nas escolas é a educação do movimento, aquela em que se vê os alunos correndo, pulando, girando. Por educação do não movimento, entende-se aquela que promove o relaxamento, que transmite momentos de tranquilidade, não causando agitação aos alunos, sendo um desafio para o profissional da área por se tratar de algo um tanto quanto complexo. Testar as habilidades motoras dos alunos é importante, mas isso não quer dizer que isso gerará melhora na qualidade dos movimentos destes. É importante mostrar as oposições entre as tensões de uma atividade física e o relaxamento após, entre fazer e o não fazer algo. A consciência da realidade concreta é um conhecimento que a criança adquiriu durante sua vida com suas brincadeiras, sejam elas inventadas por ela mesma ou não. É um excelente ponto de partida e que, para o seu desenvolvimento, a partir deste momento, é importante mostrar que errar é um bom ensinamento se ela aprender com isso, pois irá superar o que errou para que não aconteça novamente. Os jogos, nós temos o seguinte. No português há uma certa confusão quanto às definições de brinquedos, brincadeiras, que são a mesma coisa que jogos. Piaget separou jogo e brinquedo em três tipos. Ele observou em crianças antes da verbalização que repetiam gestos antes feitos em ocasiões de necessidade por puro prazer, como se fizesse para treinar o gesto. Isso caracteriza como jogo-exercício. O jogo simbólico tem particularidades com o exercício, mas é feito com
como meio de resolver situações que no primeiro não foi possível. Já o jogo de regras remete à socialização com a sociedade, já que as regras os levam à reflexão de como se deve agir em situações onde há limitações e regras de conduta. Os jogos de construção são uma transição entre jogos simbólicos e os de regras. São um caminho entre o jogo e o trabalho inteligente. Diante de uma nova situação de jogo, o sujeito exercita aquilo que já aprendeu como meio de adaptação e faz com que a criança sempre aprenda. Quanto à cognição, em uma viagem, o viajante quase que sempre se foca no ponto de partida e de chegada. Se for indagado sobre características do caminho, dificilmente ele saberá responder. No aprender de movimento, no entanto, não pode ser assim. Para a aquisição de novas habilidades, se torna necessário saber sobre o caminho percorrido, pois há uma ligação dos movimentos no caminho da aprendizagem. Isso faz com que os movimentos se tornem mais precisos. Durante a prática, se torna necessária atenção nos detalhes para a fixação do movimento e aprendizagem do mesmo de forma correta. Esse é o período pré-operatório, onde, nesse período, observa-se que a criança aprende observando as peculiaridades do movimento. O jogo ressignificado, no caso amarelinha, é testada a questão espacial e a coordenação motora da criança e se forma uma base de noções lógicas. O jogo deve ter variações para que haja mais interação da criança com o espaço, modificando as formas, tamanho, espaço utilizado, tudo com o objetivo de desenvolver a parte cognitiva. E no caso do pega-pega, é uma brincadeira que remete a noções espaciais e utiliza a capacidade física do aluno, trabalha estratégia, agilidade, devido a situações de fuga. No caso da motricidade, a educação física deve trilhar o caminho da busca de conhecer o mundo, e assim abandonar as antigas posturas de se buscar entretenimento dos alunos e deixar de lado a sombra de outras matérias e buscar autonomia científica. O que falta à educação física é a busca por entender o ser humano com práticas mais humanistas, atividades que busquem utilizar o movimento natural como alvo das atividades e que as mesmas devam ser ligadas às necessidades do dia a dia do aluno. O movimento natural é qualquer ato motor voluntário realizado pelo homem e que se adapta à necessidade do meio ambiente. Levando em conta isso, imagine um professor que desafie os alunos a se movimentar fazendo movimentos que sejam naturais, como correr, pular, andar, lançar, etc. Esses seriam alguns exemplos. Na corrida por obstáculos, desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, etc. Com obstáculos em distâncias regulares, um ponto de chegada e partida. Ajuda demais a desenvolver o aluno. No caso do bet, com grande semelhança com o beisebol, com taco de bola, em um campo demarcado, ajuda na precisão de arremesso e também ao rebater. As noções de tempo, espaço, coordenação visual-manual são utilizadas o tempo todo durante a prática. Mesmo que as atividades antes descritas desafiem o aluno a adquirir habilidades novas, habilidades motoras, a educação física não deve buscar esse caminho se as habilidades não estiverem ligadas ao contexto do aluno e a aprendizagem perde o sentido. O ser humano deve estabelecer relações com o mundo. Isso é muito mais que apenas se movimentar. A questão da competição. Mesmo que muitos achem que o certo quanto à competição na educação física é apenas deixá-la de lado, este não é o caminho que se deve tomar. O jogo representa no contexto lúdico ações individuais e coletivas de pessoas em sociedade. A competição não nasce no jogo, mas é nele representada. A competição assumir o caráter separatista excludente não é culpa do jogo, e deixá-lo de lado não fará que o problema desapareça. A competição lúdica tem funções importantes, e uma delas é nos manter em sociedade. Há quem diga que a competição influencia o ser humano em várias áreas de sua vida. Também os que acreditam que a mesma pode nos levar ao suicídio coletivo, e mesmo com os prós e contras, é inegável que a competição está atrelada a todos em todas as fases da vida, e tirar isso da cultura infantil seria negar à criança os fundamentos da civilização, já que os jogos lúdicos são mais antigos que a civilização. As competições hoje são vistas como exclusivas, selecionadas, as escolas são vistas somente como formadoras de campeões.
como se não houvessem mais pessoas envolvidas, como se uma competição necessitasse também de um segundo e terceiro lugar. Existem muito mais pessoas envolvidas e muito mais coisas envolvidas do que somente a competição. Se os professores estivessem envolvidos mais na questão de fazer conhecer competição, isso traria maior desenvolvimento humano ao aluno. É notável a passagem da brincadeira individual para a competitiva, e não deve ser visto como algo ruim. A presença de uma outra criança para haver uma competição traz consigo uma característica de cooperação, e é esse aspecto que deve ser levado em conta quando falamos sobre o ensino escolar. Não há necessidade de pensar em competição como algo que não seja lúdico, pelo contrário, há ludicidade na competição, e tratá-la como algo cooperativo é o caminho para que o monstro vire um príncipe. Nesse ponto, o autor destaca como é equivocado no projeto escolar manter as crianças paradas para que elas aprendam, sendo que um dos objetivos da segunda infância é que ocorra a socialização, porque é nesse período que ocorre a passagem da percepção das crianças que elas não são mais o centro do mundo. É ali que elas percebem que elas são apenas uma parte pertencente do mundo, que elas vivem em sociedade e que elas dependem de outras coisas e pessoas para que elas aconteçam, para que elas existam. E aí fica um questionamento de como fazer essa socialização se a pessoa não pode se relacionar com outras. Como existir a socialização se não há a interação dessas crianças? Ou pelo menos é isso que o projeto pedagógico defende. Como vai haver interação com as crianças paradas, né? Ele demonstra que essa socialização acontece na organização de grupos, ela acontece quando as crianças propõem regras para jogos que elas estejam brincando juntos, e essa construção acontece na cooperação. Quando há a construção de regras a partir das crianças, o entendimento dessas regras é facilitado e a chance de ocorrer, transgressões a essas regras cai, diminui. Então, ele fala muito também dessa pedagogia da autonomia, não tirar a importância do papel do professor. Como eu disse no início, o nosso papel é de mediador, é de intermediar essas construções que as crianças passam. E aí a gente elenca mais um nome de peso, dentro da educação, que é de Paulo Freire. No livro da Pedagogia da Autonomia, ele fala que o saber se constrói, ele se faz através do diálogo político e afetivo entre educador e educando. E essas discussões podem até parecer difíceis para o professor, porém elas são de extrema importância e aproveitamento por parte dele, no sentido de crescer dentro do seu trabalho e perceber a importância no processo de formação de pessoas. Nesse capítulo 9, João Batista Freire traz o professor como tema central. E ele fala do educar com afeto, em como faz diferença, como o afeto influencia de forma direta no processo do desenvolvimento. Ele fala da dificuldade que é de lidar com corpos livres em movimento, e porque o afeto, o educar corpos livres, faz com que o professor precise de uma postura muito segura da sua autoridade sobre as crianças. E essa autoridade muitas vezes é confundida com rispidez, que é quase o antônimo de afeto. E essa necessidade de rispidez para lidar com corpos livres
ele pensa que seja um argumento para a ausência de aulas de educação física na educação infantil. Porém, ele discorda dessa ausência, falando que só seria possível essa ausência se a realidade das nossas crianças dentro e fora da escola fosse muito diferente. Se dentro da escola ela fosse cercada de afeto e professores competentes, e fora da escola ela tivesse uma infância livre, sem amarras, sem podagens familiares, né, que existe quando você está educando uma criança. Mas essa realidade, infelizmente, é longe da nossa realidade, porque a gente vive numa sociedade em que muitas crianças perdem a sua infância por terem que começar a trabalhar cedo para complementar a renda de dentro de casa. E ele tem uma fala muito importante no livro, que onde ele fala que a gente vive num país em que tantos milhões de pessoas passam fome, como que a gente haveria de ter uma educação de primeira qualidade, né? Ele destaca a desvalorização do professor, lembrando que para que essa realidade fosse possível, a gente precisaria de profissionais mais preparados para isso. E como que nós, professores, nos prepararemos se a gente não é bem remunerado e muitas vezes a gente tem uma carga de trabalho muito exaustiva, chegando a ter, às vezes, 3 turnos, né, de trabalho para completar a renda, e dentro dessa carga excessiva, não sobra tempo da gente dar continuidade aos nossos estudos e a preparar a nossa atuação profissional. Porque a preparação inicial, essa formação inicial, não prepara a gente para diversas coisas que ocorrem dentro da escola. E aí ele traz a agressividade como um desses fatores. Como lidar com a agressividade das crianças e que muitas vezes ela é vista como algo ruim das crianças. E que às vezes essa agressividade, ele cita um nome que estuda a agressividade, falando que muitas vezes essa agressividade parte da vontade que se tem da criança de defender a sua identidade. Quando o autor fala da relação da educação física com as demais disciplinas dentro da escola, ele lembra de como ainda é equivocado a interpretação do termo interdisciplinaridade, que a educação física é vista como suporte de aprendizagem para outras disciplinas e que ela não se justifica por si só. Ele traz, né, um adendo no livro, falando que dificilmente haverá um pai procurando a escola para saber o porquê que a educação física não faz parte dos seus conteúdos. Ninguém brigaria pela educação física como brigaria pela matemática ou português. E a importância de relacionar as disciplinas se faz para identificar os pontos comuns do conhecimento, na sustentação do corpo e mente, que eles são uma coisa só. E aí ele traz alguns jogos, né, que ele demonstra como esses jogos, através desses jogos, como que a educação física ensina sim. E ensina matemática, ensina português, ensina noções espaciais, noção de tempo, ensina classificação. Só que a educação física ela ensina de uma forma mais dinâmica e mais interessante para as crianças. A avaliação dentro da educação física é um tema muito debatido entre outros autores e que entendem diferentes aspectos como importante na avaliação. Existem esses 4 meios avaliativos, né, que é a qualitativa, que percebe a qualidade do aprendizado da criança, a quantitativa, que vê apenas números,
e é o sistema de notas, a observacional, que olha para a criança e todo o desenvolvimento que ela adquiriu durante aquele tempo, e a proporcional, que avalia o que cada criança aprendeu. Não avalia como um todo, avalia o desenvolvimento individual de cada aluno. Freire acredita na avaliação feita pelo professor a partir da observação. Ele observa a evolução de cada aluno durante o ano, de acordo com a execução de determinada tarefa. Essa tarefa, ela tem que ser muito bem selecionada, porque não pode ser uma tarefa fácil demais, para que não fique aquém das capacidades dos alunos, e aí não há o que aprender, e não pode ser difícil demais. Então, ela tem que ser um grau mediano a todos, para que entre as tentativas, erros e acertos, a evolução ocorra. Nessa condição de avaliação, aparece mais uma vez o papel do professor como estimulador e causador de dificuldades superáveis, porque aí assim reforça esse papel do professor como mediador do aprendizado. A educação física dentro da legislação. A edição do livro é de 2006, ou seja, um pouco mais de uma década atrás, sendo a 4ª edição. E nesse capítulo encontra um pouco defasado, né, do momento atual, mas mesmo assim, todo o restante do livro é muito atual, né, e só essa parte mesmo de legislação que já houve algumas mudanças. A gente notou que antigamente a legislação ela caminhava junto com o autoritarismo, era mais como um controle. O que mais se destaca no livro era a separação de turmas, né, entre meninos e meninas e meninos justificados assim por força corporal, por competência mesmo e capacidades. E uma das coisas que traz no livro que também deixou a gente bem assim, nossa, de não saber que era assim que acontecia, foi a questão do espaço, que antigamente o espaço reservado para a prática era insuficiente, porque não dava para realizar. Dentro do espaço era de 1,5 metro para cada aluno. E a gente não achou, pesquisando, se essa lei ainda é válida, mas a gente sabe, né, com as nossas experiências, que não é uma prática sendo ainda utilizada nos dias de hoje. Mesmo não sendo utilizada, há muitos espaços escolares com ou espaços precários para desenvolvimento de uma aula de educação física, ou sequer algum espaço e o professor tem que se reinventar nessas ocasiões. Nós separamos aqui alguns materiais que ele cita no livro, que não são materiais esportivos de fato, né? Apesar de ter a bola aqui, mas ele traz no livro várias possibilidades de se trabalhar com materiais recicláveis, principalmente, como garrafas PETs, caixa de papelão, e aí ele demonstra, cada capítulo, jogos que podem ser feitos com esses materiais, como jogos de construção, jogos de imaginação, onde as crianças utilizam de objetos para representar algo da brincadeira. E aí fica aqui a dica de se reinventar nessa nossa profissão com esses materiais, não se permitindo limitar com materiais, digamos, convencionais. Esse é um livro muito interessante para futuros professores de qualquer área,
Parece ser direcionada a professores de educação física, mas acreditamos que discentes da pedagogia e de outras áreas de educação infantil e fundamental fariam grandes utilizações das propostas e percepções que João Batista apresenta nessa obra. Se todos os professores de áreas afins entenderem a importância da disciplina, facilitaria muito um trabalho interdisciplinar. Isso refletirá nos futuros cidadãos que nós, professores independentes da área de atuação, ajudaremos a formar. A educação seria vista mais bem contextualizada e direcionada de fato à formação de pessoas para conviver em sociedade. Vimos o livro como uma demonstração da importância de trabalhar bem embasado para que as nossas aulas parem de serem vistas como recreação e que há todo um objetivo ali fundamentado. A parte de não ser levada a sério, alguns problemas causados pela padronização do ensino, preconceitos devido ao ensino sistematizado feito sem levar em conta o lado humano, os jogos lúdicos e competitivos, a competição vista como um monstro pronto a ser extirpado das aulas, e tudo isso pela falta de estudos na área que tem buscado um espaço educacional, mas que caminha a passos curtos em direção a uma educação plena do ser humano, que não somente seres pertencentes de uma sociedade prontos a desempenhar um papel engessado dentro desta.